Menino desenha em papel. E engenheiros percebem erro grave na construção do prédio. Rafael Cardoso estava há meses trabalhando no maior projeto de sua carreira como engenheiro civil. O complexo residencial que sua empresa estava construindo no bairro Vila Esperança, em Ribeirão Preto, seria o lar de mais de 200 famílias trabalhadoras que sonhavam com a casa própria. Naquela manhã de terça-feira, ele chegou ao escritório da construtora com uma pilha de relatórios debaixo do braço e a certeza de que mais um dia corrido o aguardava. Mal sabia que um simples desenho de criança mudaria completamente o rumo de tudo que havia planejado para os próximos meses. Bom dia, seu Rafael. Cumprimentou Dona Conceição, a faxineira que trabalhava no prédio há mais de 15 anos. O senhor chegou cedo hoje. Bom dia, Dona Conceição. Tenho muito trabalho pela frente, respondeu Rafael, ajeitando o capacete branco que sempre carregava consigo. A reunião com os investidores é amanhã e preciso ter todos os relatórios em ordem. Ai, que bom! Meu neto Lucas está aqui comigo hoje e espero que não atrapalhe. A escola dele está em reforma e não tinha com quem deixar o menino. Rafael olhou para o lado e viu um garotinho loiro de aproximadamente 7 anos sentado no chão do corredor com uma folha de papel e alguns lápis de cor espalhados ao redor. O menino estava concentrado desenhando algo, a língua levemente para fora em sinal de concentração. Claro que não atrapalha, Dona Conceição. Ele parece bem comportado. Lucas é um anjo, mas tem uma imaginação muito ativa. Vive desenhando casas, prédios, carros. Diz que quando crescer vai ser engenheiro igual ao senhor. Rafael sorriu e seguiu para sua sala, onde já encontrou Marina Oliveira, sua parceira de trabalho e engenheira estrutural, debruçada sobre as plantas do projeto. Ela usava seu capacete branco característico e uma camisa azul clara, sempre muito profissional e detalhista em tudo que fazia. Marina, você chegou ainda mais cedo que eu hoje, comentou Rafael colocando sua pasta sobre a mesa. Não consegui dormir direito ontem, respondeu Marina, sem tirar os olhos dos desenhos técnicos. Fiquei pensando naquela reunião com o pessoal da fundação. Alguma coisa me incomoda naqueles cálculos, mas não consigo colocar o dedo no que é. Você sempre foi perfeccionista demais. Os cálculos foram revisados 3 vezes por engenheiros diferentes. Está tudo certo. Marina suspirou e finalmente olhou para Rafael. Seus olhos castanhos demonstravam uma preocupação que ela não conseguia explicar. Talvez você tenha razão. É que este projeto é muito importante para a empresa. Se algo der errado, nada vai dar errado, interrompeu Rafael com confiança. Estamos trabalhando neste projeto há 2 anos. Cada detalhe foi planejado cuidadosamente. Enquanto os 2 engenheiros conversavam, Lucas continuava no corredor desenhando sua obra de arte. O menino tinha uma facilidade natural para desenhar construções, algo que chamava a atenção de todos que o viam. Seus desenhos, embora infantis, mostravam uma compreensão curiosa sobre estruturas e formas. Vovó Conceição, já terminei, gritou Lucas, levantando-se do chão e correndo até a sala onde sua avó organizava os materiais de limpeza. Que lindo, meu amor! O que você desenhou hoje? É uma casa igual àquela que o tio Rafael está construindo, respondeu Lucas, mostrando orgulhoso seu desenho. Mas tem uma coisa estranha nela. Dona Conceição pegou o papel e analisou o desenho com carinho. Era uma casa de 3 andares, colorida com lápis de cor laranja e azul. Mas havia algo peculiar no desenho. Uma linha preta em zigue-zague que cortava toda a construção do topo até a base. Que linha é essa, Lucas? É uma rachadura, vovó. A casa está quebrada. Por que você desenhou uma rachadura na casa? Lucas coçou a cabeça, como fazem as crianças quando estão pensando em como explicar algo complicado para um adulto. Porque ela vai quebrar, vovó. A base dela está torta. Dona Conceição sorriu, achando que era apenas imaginação de criança. Guardou o desenho na bolsa e continuou seu trabalho, sem dar muita importância ao comentário do neto. As horas passaram rapidamente no escritório da construtora. Rafael e Marina trabalhavam incansavelmente nos últimos detalhes do projeto, conferindo e reconferindo cada medida, cada cálculo, cada especificação técnica. A pressão era grande, pois o prazo para a apresentação final aos investidores estava se aproximando. Rafael, você pode dar uma olhada nesta parte da fundação?
Perguntou Marina, apontando para uma seção específica da planta. Tenho a sensação de que algo não está batendo. Marina, já olhamos isso 1000 vezes. Os cálculos estão corretos. O solo foi analisado por uma empresa especializada. Não há nada de errado. Eu sei, mas é uma sensação que não me abandona. E se não existe esse em engenharia, Marina? Existem fatos, cálculos e medidas precisas. E todos os nossos estão corretos. Marina suspirou, mas decidiu não insistir mais no assunto. Rafael era um engenheiro competente e experiente, e ela confiava em seu julgamento. Talvez fosse apenas ansiedade pré-apresentação. Por volta do meio-dia, Dona Conceição bateu na porta da sala dos engenheiros. Com licença, seu Rafael. Vou sair para o almoço e levar o Lucas comigo. Quando voltarmos, ele promete ficar mais quietinho. Sem problemas, Dona Conceição. O Lucas é um menino muito educado. Aliás, disse a senhora, lembrando-se de algo. Ele fez um desenho da obra do senhor hoje. Ficou muito bonito. Sério? Posso ver? Dona Conceição tirou o papel da bolsa e entregou a Rafael. Marina, curiosa, aproximou-se para ver também. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora, continuando. Rafael pegou o desenho e analisou com um sorriso no rosto. Era realmente bem feito para uma criança de 7 anos. As proporções estavam surpreendentemente corretas, as janelas bem posicionadas, até mesmo alguns detalhes arquitetônicos estavam representados de forma recognível. Este menino tem talento, comentou Rafael. Mas que linha é esta no meio da casa? Ele disse que é uma rachadura. Disse que a casa vai quebrar porque a base está torta, explicou Dona Conceição com um riso. Imaginação. De criança, né? O sorriso de Rafael desapareceu instantaneamente. Marina, que estava observando por cima do ombro dele, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Dona Conceição, disse Marina com a voz ligeiramente alterada. O Lucas já esteve no canteiro de obras? Sim. Semana passada eu tive que levar ele lá comigo quando fui fazer a limpeza do escritório de campo. Por que a pergunta? Rafael e Marina trocaram um olhar preocupado. A base torta mencionada por uma criança de 7 anos ecoava exatamente a sensação que Marina vinha tendo há dias sobre algo estar errado com a fundação. É que ele desenhou com bastante detalhe, gaguejou Rafael. Onde exatamente vocês foram no canteiro? Lucas ficou brincando perto daquela parte onde estão fazendo a base do prédio maior. Ele disse que queria ver como os trabalhadores faziam casas de verdade. O silêncio que se seguiu foi perturbador. Marina sentia seu coração acelerar enquanto olhava fixamente para o desenho infantil que poderia estar revelando algo que todos os adultos especializados haviam perdido. Dona Conceição, disse Marina, tentando manter a calma, quando vocês voltarem do almoço, seria possível conversar um pouco com o Lucas sobre este desenho? Claro, minha filha. Aconteceu alguma coisa? Não, mentiu Rafael. É apenas curiosidade profissional. Depois que Dona Conceição e Lucas saíram, os dois engenheiros ficaram em silêncio por vários minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. O desenho permanecia sobre a mesa entre eles, como uma acusação silenciosa. Rafael, disse Marina finalmente, preciso ir ao canteiro de obras agora. Marina, você está exagerando. É um desenho de criança. Um desenho de uma criança que apontou exatamente a mesma área que vem me incomodando há semanas. Coincidência. E se não for? Rafael passou a mão pelos cabelos, claramente irritado. A pressão do projeto, combinada com a paranoia crescente de Marina, estava começando a afetar seu julgamento. Tudo bem, vamos ao canteiro depois do almoço. Mas só para você ficar tranquila e podermos focar na apresentação de amanhã. Obrigada. A tarde transcorreu lentamente. Quando Dona Conceição e Lucas retornaram, Marina imediatamente pediu para conversar com o menino sobre seu desenho. Lucas, com toda a seriedade de uma criança explicando algo importante para adultos, apontou para diferentes partes do desenho. Olha aqui, tia Marina, disse ele, mostrando a base da casa desenhada. Esta parte está meio torta, igual lá na obra. Por isso a casa vai ficar com essa rachadura. Como você sabe que está torta, Lucas?
porque eu fiquei observando os homens trabalhando. Tem uma parte que está mais baixa que a outra. Meu pai sempre diz que quando a base não está reta, tudo fica torto. Marina sentiu um frio na barriga. O pai de Lucas era pedreiro e trabalhava em várias obras pela cidade. Se uma criança e um pedreiro experiente estavam percebendo algo que engenheiros formados não viram. Lucas, você pode nos mostrar exatamente onde viu isso? Posso. É bem fácil de ver se a pessoa ficar no lugar certo. Rafael, que havia escutado toda a conversa da porta, aproximou-se com uma expressão mista de ceticismo e preocupação crescente. Dona Conceição, seria possível levar o Lucas ao canteiro? Conosco agora? Só para esclarecer essa questão. Claro, seu Rafael, ele adora ir lá. O grupo se dirigiu ao canteiro de obras em um silêncio tenso. Rafael dirigia enquanto Marina olhava pela janela, perdida em pensamentos. Lucas, no banco de trás com sua avó, estava animado com a perspectiva de voltar ao local que considerava fascinante. O canteiro de obras estava movimentado, com operários trabalhando na estrutura do que seria o maior edifício do complexo. As máquinas faziam ruído constante e o cheiro de concreto fresco pairava no ar. Tia Marina, é ali, disse Lucas, apontando para uma área específica da fundação. Vem, eu mostro. O menino correu na frente, com os adultos seguindo cautelosamente. Quando chegaram ao local indicado, Lucas parou e apontou para uma seção da fundação já concretada. Olha, se a gente fica aqui e olha daquele lado, dá para ver que esta parte está mais baixa que aquela. Marina se posicionou exatamente onde Lucas indicou e observou atentamente. No primeiro momento, não viu nada de anormal. Mas quando mudou ligeiramente o ângulo de visão, seguindo as instruções detalhadas do menino, ela viu. Havia realmente uma diferença sutil, mas perceptível, no nível da fundação. Uma diferença que não deveria existir em uma estrutura que suportaria um edifício de 8 andares. Rafael, chamou Marina com a voz embargada. Você precisa ver isso. Rafael aproximou-se relutantemente. Ele confiava em seus cálculos, em suas medições, em todo o processo técnico que havia supervisionado pessoalmente, mas quando seguiu as orientações de Lucas e observou do mesmo ângulo, não pôde negar o que seus olhos estavam vendo. Isso não pode estar certo, murmurou ele. Conferimos tudo 3 vezes. Mas está certo, tio Rafael, disse Lucas inocentemente. Meu pai sempre diz que olho de criança vê coisa que adulto não vê porque a gente é menor e fica mais perto do chão. A observação de Lucas, embora simplista, continha uma verdade assustadora. O ângulo de visão de uma criança de 7 anos havia revelado um erro que poderia ter consequências catastróficas. Marina tirou um nível a laser de sua bolsa e começou a fazer medições precisas. A cada número que aparecia no visor, sua expressão ficava mais grave. Rafael, disse ela finalmente, há uma diferença de 4 centímetros na altura da fundação entre um lado e outro. 4 centímetros não é nada. 4 centímetros em uma estrutura de 8 andares se torna mais de meio metro de inclinação no topo do prédio. É o suficiente para comprometer completamente a estabilidade da construção. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, mesmo com todo o ruído das máquinas ao redor. Rafael sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. 2 anos de trabalho, os investimentos de dezenas de famílias, a reputação de sua empresa, tudo estava em risco por causa de um erro que uma criança de 7 anos havia detectado. O que fazemos agora? Perguntou ele, a voz quase inaudível. Primeiro, paramos toda a construção. Segundo, chamamos um especialista em fundações para confirmar nossas medições. Terceiro, descobrimos como isso aconteceu. E os investidores? A reunião é amanhã. A reunião será cancelada até resolvermos este problema. Lucas, alheio à gravidade da situação que havia descoberto, continuava brincando e observando. Os operários trabalhando. Para ele, aquilo era apenas mais uma aventura interessante no mundo dos adultos. Vovó, posso desenhar aqueles homens trabalhando? Pode, meu amor. Mas fica perto de mim. Enquanto Lucas se dedicava a um novo desenho, Rafael e Marina começaram a enfrentar a realidade do que significava descobrir um erro estrutural fundamental
em um projeto já em andamento. Marina, se isso vazar para a imprensa antes de resolvermos... Eu sei, Rafael, mas esconder não é uma opção. Temos responsabilidade civil e moral com as famílias que vão morar aqui. Como vamos explicar isso para o diretor da empresa? Como vamos justificar que um erro desta magnitude passou despercebido por toda a equipe técnica? Não sei. Rafael, só sei que se não fosse pelo Lucas, descobriríamos isso só quando o prédio estivesse pronto. E aí seria tarde demais. A caminhada de volta ao escritório foi silenciosa e pesada. Cada um estava perdido em seus próprios pensamentos, tentando processar a magnitude do problema que enfrentavam. Dona Conceição, percebendo a tensão no ar, manteve Lucas entretido com histórias enquanto caminhavam. De volta ao escritório, Rafael imediatamente pegou o telefone para cancelar a reunião do dia seguinte. A conversa com o diretor da empresa foi uma das mais difíceis de sua carreira. Como assim, erro na fundação? Gritou do outro lado da linha o diretor Augusto Ferreira. Você tem certeza do que está dizendo? Infelizmente, sim. Precisamos parar toda a obra imediatamente e chamar um especialista para avaliar a situação. Rafael, você tem noção do que isso significa? Do prejuízo financeiro da nossa reputação? Tenho, senhor. Mas se continuarmos, o prejuízo será muito maior. Estamos falando de vidas humanas. Estarei aí em 1 hora. Não façam nada até eu chegar. Depois de desligar o telefone, Rafael sentou-se pesadamente em sua cadeira. Marina organizava freneticamente documentos e plantas, tentando entender como o erro havia passado despercebido por tanto tempo. Marina, preciso te perguntar uma coisa, disse Rafael. Você suspeitava disso há quanto tempo? Nas últimas 3 semanas, eu tinha uma sensação estranha, mas eram apenas suspeitas vagas, nada concreto como o que vimos hoje. Por que não insistiu mais? Porque você disse que era paranoia. Porque confiava em você. Porque eu mesma duvidava do que estava sentindo. E se tivéssemos ouvido suas suspeitas há 3 semanas, teríamos poupado muito trabalho e muito dinheiro. Mas não adianta pensar nisso agora. Lucas, que havia terminado seu novo desenho, aproximou-se timidamente dos 2 engenheiros. Ele percebia que algo sério estava acontecendo, mesmo não entendendo exatamente o que. Tio Rafael, vocês estão tristes por causa do meu desenho? Rafael olhou para o menino e sentiu uma mistura de gratidão e tristeza. Como explicar para uma criança de 7 anos que ela havia salvado a vida de centenas de pessoas? Não estamos tristes com você, Lucas. Na verdade, você nos ajudou muito. Ajudei? Sim, você mostrou algo muito importante que nós não tínhamos visto. Que bom. Meu pai sempre diz que todo mundo pode ajudar, mesmo as pessoas pequenas. A simplicidade das palavras de Lucas contrastava drasticamente com a complexidade da situação que os adultos enfrentavam. Mas havia uma sabedoria infantil naquelas palavras que tocou profundamente Rafael e Marina. O diretor Augusto Ferreira chegou ao escritório exatamente 1 hora depois, com uma expressão que misturava raiva e preocupação. Era um homem na casa dos 50 anos, cabelos grisalhos e um histórico de 30 anos na construção civil. Onde estão as evidências deste suposto erro? Perguntou ele, sem se dar ao trabalho de cumprimentar ninguém. Marina apresentou as medições que havia feito, explicou detalhadamente as discrepâncias encontradas e mostrou as plantas com as marcações dos pontos problemáticos. Augusto analisou tudo com o ceticismo de quem não queria acreditar no que estava vendo. Isso pode ser erro de medição. 4 centímetros é quase nada. Senhor Augusto, interveio Rafael, em uma estrutura desta altura, 4 centímetros na base representam um risco estrutural grave. Quem descobriu isso? Rafael e Marina trocaram um olhar embaraçado. Como explicar que um menino de 7 anos havia sido mais observador que toda uma equipe de engenheiros? Foi uma descoberta casual durante uma inspeção de rotina, mentiu Rafael. Casual como? O neto da Dona Conceição, nossa faxineira, estava brincando no canteiro e fez uma observação que nos chamou a atenção, explicou Marina, decidindo contar pelo menos parte da verdade. Uma criança descobriu um erro que vocês, engenheiros formados, não viram. O silêncio que se seguiu foi a resposta mais eloquente que poderiam dar.
Meu Deus, suspirou Augusto passando a mão pelo rosto. Isso é um desastre completo. Senhor Augusto, disse Marina, precisamos contratar um especialista em fundações imediatamente e também revisar todo o processo que levou a este erro. E os custos? Quem vai arcar com os custos de refazer toda a fundação? Isso é problema nosso, não dos clientes. Eles compraram apartamentos seguros e é nosso dever entregar exatamente isso. Augusto caminhou pela sala por alguns minutos, claramente tentando processar todas as implicações da situação. A empresa havia investido milhões no projeto e refazer a fundação significaria prejuízos enormes. Tudo bem, disse ele finalmente. Contratem o especialista, mas quero um relatório completo de como isso aconteceu. E quero saber exatamente quem é responsável por esta falha. Depois que Augusto saiu, Rafael e Marina se entreolharam. A pressão agora era ainda maior. Não apenas tinham que resolver um problema técnico complexo, mas também enfrentariam uma investigação interna que poderia custar seus empregos. Marina, disse Rafael, independente do que aconteça conosco, fizemos a coisa certa. Eu sei, mas isso não torna mais fácil. Dona Conceição, que havia ficado discretamente afastada durante toda a reunião, aproximou-se com Lucas. Seu Rafael, está tudo bem? Posso fazer alguma coisa para ajudar? Obrigado, Dona Conceição, mas agora é uma questão técnica que precisamos resolver. Te serve de consolo? O Lucas está muito orgulhoso de ter ajudado vocês. Rafael olhou para o menino, que segurava um novo desenho nas mãos. Desta vez, era um desenho de um prédio sem rachaduras, com um sol brilhante no céu e pessoas sorrindo nas janelas. O que é este desenho, Lucas? É como o prédio vai ficar quando vocês consertarem, sem rachaduras e com todo mundo feliz. A fé inocente de Lucas na capacidade dos adultos de resolver problemas complexos era simultaneamente tocante e assustadora. Rafael se perguntava se eles realmente conseguiriam fazer jus a essa confiança. Nos dias que se seguiram, o canteiro de obras se transformou em um centro de investigação técnica. O especialista em fundações contratado, Dr. Henrique Mendes, chegou com uma equipe de 5 pessoas e equipamentos de medição de última geração. Vocês fizeram bem em parar a obra. Foi a primeira coisa que ele disse depois de examinar a fundação. Este erro poderia ter causado o colapso parcial da estrutura em 5 ou 6 anos. 5 ou 6 anos? Perguntou Marina. Mas o prédio não cairia imediatamente? Não. A inclinação se desenvolveria gradualmente. Primeiro apareceriam rachaduras nas paredes, depois problemas nas portas e janelas, até que eventualmente a estrutura se tornaria inabitável. No pior cenário, poderia haver colapso parcial. Rafael sentiu um arrepio. Centenas de famílias estariam vivendo no prédio quando os problemas começassem a aparecer. Crianças brincando, idosos descansando, pessoas construindo suas vidas em um lugar que lentamente se tornaria perigoso. Doutor Henrique, perguntou Rafael, qual é o custo estimado para corrigir este problema? Depende da extensão. Precisamos demolir toda a fundação afetada e reconstruir. Estou falando de pelo menos R$ 2 milhões, sem contar o atraso na entrega. R$ 2 milhões. Rafael fez os cálculos mentalmente. Era quase metade do lucro previsto para o projeto inteiro, mas não havia alternativa. E qual é o prazo para a correção? 6 meses, no mínimo. Talvez 8, dependendo das condições do solo que encontrarmos quando começarmos a escavar. Marina anotava tudo em um caderno, já planejando como explicar a situação para os futuros moradores. Mais de 200 famílias teriam seus sonhos adiados por mais 8 meses, por causa de um erro que poderia ter sido evitado. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Enquanto os especialistas trabalhavam no canteiro, Rafael e Marina enfrentavam uma tarefa igualmente desafiadora: explicar a situação para os clientes que já haviam pagado parte dos apartamentos. A primeira reunião foi marcada para uma quinta-feira à noite, no salão comunitário do bairro. Rafael estava nervoso, suando frio mesmo com o ar-condicionado ligado. Marina, ao seu lado, organizava e reorganizava os documentos pela 10ª vez.
Você acha que eles vão nos processar? Perguntou Rafael. Alguns, provavelmente, mas a maioria vai entender que fizemos a coisa certa ao interromper a obra. E se não entenderem? Então enfrentaremos as consequências, mas pelo menos vamos dormir tranquilos sabendo que fizemos o certo. As famílias começaram a chegar pontualmente às 7 da noite. Eram pessoas trabalhadoras, muitas das quais estavam comprando sua primeira casa própria. Rafael reconheceu algumas faces. O senhor José, pedreiro aposentado que trabalhava de bico para completar o dinheiro do apartamento. Dona Maria das Graças, professora primária que juntava dinheiro há 5 anos. Carlos Eduardo, mecânico que vendera o carro para dar entrada no imóvel. Boa noite a todos, começou Rafael, a voz ligeiramente trêmula. Obrigado por virem. Sei que todos têm compromissos e família esperando em casa. Vamos direto ao assunto, engenheiro, interrompeu o senhor José. Minha filha disse que a obra parou, é verdade? Rafael respirou fundo. Não havia como enrolar ou minimizar a situação. É verdade, senhor José. Descobrimos um problema na fundação que precisa ser corrigido antes de continuarmos. Um murmúrio de preocupação percorreu o salão. Marina se levantou para explicar os detalhes técnicos, mas foi interrompida por Dona Maria das Graças. Problema na fundação significa que o prédio pode cair? Não, Dona Maria, respondeu Marina calmamente. Significa que se não corrigirmos agora, no futuro poderiam aparecer rachaduras e problemas estruturais. E quanto tempo vai demorar para corrigir? Perguntou Carlos Eduardo. De 6 a 8 meses, respondeu Rafael. O silêncio que se seguiu foi pesado. 8 meses significavam mais 8 meses pagando aluguel, mais 8 meses adiando o sonho da casa própria, mais 8 meses de incerteza financeira. E quem descobriu esse problema? Perguntou uma senhora da terceira fileira. Rafael e Marina trocaram um olhar. Essa era a pergunta que esperavam evitar, mas sabiam que não poderiam mentir para pessoas que estavam investindo suas economias no projeto. Mas foi uma descoberta durante uma inspeção, respondeu Rafael vagamente. Que tipo de inspeção? Por que não foi descoberto antes? Marina decidiu contar a verdade. Essas pessoas mereciam saber exatamente o que havia acontecido. Foi descoberto por uma criança de 7 anos, neto de uma de nossas funcionárias. Ele estava brincando no canteiro e notou que uma parte da fundação estava mais baixa que a outra. O silêncio agora era absoluto. Ninguém se movia, ninguém tossia, ninguém sussurrava. Uma criança de 7 anos descobriu um erro que vocês, engenheiros formados, não viram? Perguntou o senhor José, a voz carregada de descrédito. Sim, admitiu Rafael. E estamos profundamente envergonhados por isso. Como vocês pretendem nos compensar por esse atraso? Perguntou Carlos Eduardo. Estamos estudando formas de compensação. Mas primeiro queremos garantir que o problema seja corrigido adequadamente. A reunião se estendeu por mais 2 horas, com perguntas difíceis e algumas discussões acaloradas. No final, a maioria das famílias concordou em aguardar a correção, mas cerca de 20% exigiu a devolução do dinheiro investido. Pelo menos não foi pior, comentou Marina na volta para casa. Ainda pode ficar pior, respondeu Rafael. Quando a imprensa descobrir essa história, a imprensa vai descobrir? Uma criança de 7 anos descobre erro de engenharia que poderia causar tragédia. Isso é manchete de jornal, Marina. Rafael estava certo. Na segunda-feira seguinte, o jornal local estampava na primeira página: menino de 7 anos descobre erro grave em construção. A reportagem, embora factual, criava um constrangimento público enorme para a construtora. O telefone do escritório não parava de tocar. Repórteres queriam entrevistar Lucas, o menino engenheiro que havia salvado centenas de famílias de um desastre. Rafael e Marina se revezavam para proteger a privacidade da criança e de sua avó. Fácil, Rafael, disse Dona Conceição claramente preocupada. Tem uns homens lá fora querendo falar com o Lucas. Eu não sei o que fazer. Não se preocupe, Dona Conceição. Vou falar com eles. Rafael saiu e encontrou 3 repórteres e um fotógrafo esperando na porta do prédio. A conversa foi breve, mas incisiva. Senhor Rafael, é verdade que um erro de engenharia que custaria milhões para corrigir foi descoberto por uma criança? Sim, é verdade.
Mas não vamos expor a criança à imprensa. O público tem direito de saber como isso aconteceu. E vocês já sabem, nosso erro foi não dar ouvidos a uma observação que parecia insignificante. A criança simplesmente observou algo que nós, por excesso de confiança em nossos métodos, não percebemos. Quantas outras obras da empresa podem ter problemas similares? Estamos revisando todos os nossos projetos ativos. Se houver qualquer problema, será corrigido. Depois que os repórteres se foram, Rafael voltou para o escritório e encontrou Augusto Ferreira esperando, com uma expressão sombria. Rafael, a diretoria se reuniu ontem à noite. Vocês dois estão suspensos até que a investigação interna seja concluída. Suspensos, repetiu Marina. Mas nós descobrimos o problema. Se não fosse por nós, se não fosse por vocês, o problema não existiria, interrompeu Augusto. A investigação já identificou que houve falha na supervisão durante a concretagem da fundação. Falha que aconteceu durante o turno de vocês dois. Rafael sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. 2 semanas atrás, ele era um engenheiro respeitado, trabalhando no projeto mais importante de sua carreira. Agora estava suspenso e sob investigação. Senhor Augusto, disse Marina, não vamos aceitar ser responsabilizados por um erro que corremos atrás para corrigir. A empresa precisa de bodes expiatórios, Marina, e vocês são os alvos mais óbvios. Então vamos contratar um advogado. Façam o que acharem melhor, mas saiam do prédio agora e não voltem, até que a investigação termine. Rafael e Marina recolheram seus pertences pessoais em silêncio. 15 anos de carreira na empresa, e agora estavam saindo pela porta dos fundos como se fossem criminosos. O que vamos fazer agora? Perguntou Marina quando chegaram ao estacionamento. Não sei, mas não vamos aceitar ser culpados por fazer a coisa certa. Enquanto os 2 engenheiros enfrentavam as consequências profissionais de sua descoberta, Lucas continuava sua rotina normal, alheio à tempestade que seu desenho havia desencadeado. Para ele, tinha sido apenas mais um dia interessante no mundo dos adultos. Vovó, perguntou ele enquanto jantavam, por que aqueles homens queriam tirar foto minha? Porque você é um menino muito inteligente, meu amor. Você ajudou muita gente com seu desenho. Ajudei como? Você mostrou que a casa estava com problema. Agora os tios vão consertar para que as pessoas possam morar lá sem perigo. Lucas sorriu, satisfeito com a explicação. Para uma criança de 7 anos, o mundo era assim simples. Havia problemas e os adultos os resolviam. Mas no mundo real dos adultos, os problemas estavam apenas começando. Na semana seguinte, a reportagem sobre o menino engenheiro foi replicada em jornais de todo o estado. Programas de televisão queriam entrevistar Lucas. Blogueiros escreviam artigos sobre a sabedoria das crianças e redes sociais fervilhavam com comentários sobre a incompetência da engenharia moderna. A pressão pública forçou a empresa a acelerar o processo de investigação. Rafael e Marina foram chamados para depor diversas vezes, sempre acompanhados de seus advogados. Vocês foram negligentes na supervisão da obra, acusou o advogado da empresa durante um dos depoimentos. Negligentes? Respondeu o advogado de Rafael. Meus clientes descobriram o erro e imediatamente pararam a obra. Se isso é negligência, eu gostaria de saber o que é responsabilidade. Eles deveriam ter descoberto o erro antes, e descobriram. Através de métodos não convencionais, mas descobriram. O importante é que tomaram as medidas necessárias para proteger a segurança dos futuros moradores. As semanas se arrastavam sem uma resolução. Rafael e Marina, desempregados e com suas reputações manchadas, lutavam para encontrar trabalho em outras empresas. O caso havia se tornado tão público que muitos empregadores os viam como problemáticos. Marina, disse Rafael durante um dos encontros que faziam para acompanhar o andamento do caso, às vezes me pergunto se não deveríamos ter ficado quietos. Você está brincando? Rafael, centenas de famílias poderiam ter sido prejudicadas. Algumas poderiam ter perdido suas vidas. Eu sei, mas olha onde estamos agora. Sem emprego, gastando dinheiro com advogados, sendo tratados como vilões. Prefere ser tratado como vilão ou viver sabendo que deixou um prédio perigoso ser construído?
Rafael suspirou. Marina estava certa, como sempre, mas isso não tornava a situação mais fácil de suportar. Enquanto isso, no canteiro de obras, Dr. Henrique e sua equipe trabalhavam incansavelmente para corrigir o problema de fundação. O que descobriram durante a escavação só confirmou a gravidade da situação. A diferença de nível era apenas a ponta do iceberg, explicou o Dr. Henrique durante uma reunião com Augusto Ferreira. O solo sob uma parte da fundação não foi adequadamente compactado. Em 5 anos, teríamos um recalque diferencial que poderia causar danos estruturais sérios. Quão sérios? Rachaduras nas paredes, problemas nas instalações, portas e janelas que não fechariam direito. No pior cenário, instabilidade estrutural que tornaria o prédio inabitável. Augusto balançou a cabeça. Por mais que não quisesse admitir, Rafael e Marina haviam salvado a empresa de um desastre muito maior. Mas, politicamente, ele não podia reconhecer isso publicamente. A correção do problema levou 7 meses e custou R$ 2.300.000. Durante todo esse tempo, as famílias aguardaram pacientemente, algumas mudando de ideia e pedindo devolução do dinheiro, outras mantendo a fé no projeto. Lucas, durante esse período, se tornou uma pequena celebridade local. Sempre que acompanhava a avó ao supermercado ou à padaria, alguém o reconhecia como o menino que descobriu o erro na construção. Ele gostava da atenção, mas não compreendia completamente por que era tão especial. "Vovó", perguntou ele em certa tarde, "por que as pessoas acham que eu sou tão inteligente? Por que você prestou atenção em algo que os adultos não viram, meu amor?" "Mas eu só olhei, não é difícil olhar. Às vezes, meu netinho, olhar de verdade é a coisa mais difícil do mundo." A investigação interna da empresa se arrastou por meses, mas eventualmente chegou a uma conclusão que surpreendeu a todos. O erro na fundação havia sido causado por uma falha no equipamento de compactação do solo. Falha essa que não foi detectada pelos operadores nem pelos supervisores da obra. Rafael e Marina foram inocentados de qualquer responsabilidade pelo erro original. Mais ainda, foram elogiados por sua rápida ação em parar a obra assim que o problema foi identificado. "Peço desculpas", disse Augusto durante uma reunião privada. "A empresa agiu precipitadamente ao suspendê-los. Gostaríamos que voltassem aos seus cargos." "Com que garantias?", perguntou o advogado de Marina. "Promoção para ambos, aumento salarial de 20% e participação nos lucros do próximo projeto." Rafael e Marina trocaram um olhar. Era uma proposta generosa, mas o relacionamento com a empresa havia sido severamente prejudicado. "Precisamos pensar", respondeu Rafael. "Entendem que a empresa também precisa proteger seus interesses", insistiu Augusto. "Não podíamos saber se vocês eram responsáveis ou não sem investigar. Podiam ter investigado sem nos transformar em bodes expiatórios públicos", retrucou Marina. As negociações se estenderam por mais 2 semanas. No final, Rafael e Marina decidiram voltar à empresa, mas com uma condição. Queriam implementar um novo protocolo de qualidade que incluísse verificações não convencionais em todas as obras. "Verificações não convencionais?", perguntou Augusto. "Observações de pessoas que não são técnicos, mas trabalham no canteiro diariamente", explicou Rafael. "Pedreiros, serventes, até familiares que visitam a obra. Às vezes, um olhar não técnico pode identificar problemas que passam despercebidos pelos especialistas. Vocês querem institucionalizar o que aconteceu com o menino?" "Exatamente. Queremos criar canais para que qualquer pessoa que observe algo estranho possa reportar sem medo de ser ignorada ou ridicularizada." A proposta foi aceita e se tornou um diferencial da empresa. Em 3 anos, o protocolo Lucas, como ficou conhecido informalmente, identificou pequenos problemas em mais de 10 obras diferentes. Problemas que poderiam ter se tornado grandes se não fossem corrigidos a tempo. Enquanto isso, o complexo residencial Vila Esperança finalmente ficou pronto. A entrega das chaves foi marcada para uma sexta-feira ensolarada de outubro. As famílias que aguardaram pacientemente durante os meses de correção estavam radiantes. "Seu Rafael", disse o Sr. José durante a cerimônia de entrega,
Quero pedir desculpas pelas coisas que disse naquela reunião. Vocês fizeram a coisa certa. Não precisa se desculpar, Sr. José. Entendemos a frustração de vocês. Eu só queria que soubesse que a demora valeu a pena. Agora sabemos que estamos morando em um lugar seguro. Dona Maria das Graças, a professora primária, aproximou-se com lágrimas nos olhos. Obrigada por terem coragem de parar a obra. Minha neta brinca no playground todos os dias. Saber que ela está segura não tem preço. Carlos Eduardo, o mecânico, deu um aperto de mão firme em Rafael. Minha família toda mora aqui agora. Meus filhos, meus netos. Vocês salvaram muitas vidas, mesmo que algumas pessoas não reconheçam isso. A festa de inauguração se estendeu pela tarde. Crianças brincavam no playground recém-construído, famílias faziam piqueniques na área comum, idosos conversavam nos bancos espalhados pelo jardim. Era exatamente a visão que Rafael havia imaginado quando começou a trabalhar no projeto. 3 anos antes, Lucas estava lá, correndo pelo playground com outras crianças. Ele havia crescido durante os meses de correção da obra e agora estava com 8 anos. Ainda desenhava constantemente, mas agora seus desenhos mostravam estruturas cada vez mais complexas e detalhadas. Lucas, chamou Marina. Vem cá um minutinho. O menino se aproximou, ainda ofegante da brincadeira. Oi, tia Marina. O playground ficou muito legal. Ficou mesmo, Lucas, eu queria te agradecer. Agradecer por quê? Por ter nos mostrado que tinha algo errado na fundação. Por causa de você, todas essas famílias estão morando em um lugar seguro. Lucas sorriu, mas não pareceu impressionado com a própria importância. Eu só falei o que vi. Qualquer pessoa poderia ter visto. Mas as outras pessoas não viram, Lucas. Só você. É porque eu prestei atenção. Meu pai sempre diz que é importante prestar atenção nas coisas. Marina sentiu um nó na garganta. A simplicidade da explicação de Lucas contrastava com a complexidade de todo o drama que havia se seguido à sua observação. Lucas, disse Rafael aproximando-se, você ainda quer ser engenheiro quando crescer? Quero. Mas agora também quero ser arquiteto e pedreiro. Por quê? Porque cada um vê coisas diferentes. Se eu souber fazer tudo, vou ver todos os problemas. Rafael e Marina riram. A lógica infantil de Lucas era, como sempre, surpreendentemente sólida. A festa continuou até o entardecer. Quando as famílias começaram a se recolher para suas novas casas, Rafael e Marina caminharam pelo complexo uma última vez, observando. As luzes se acendendo nas janelas dos apartamentos. Valeu a pena? Perguntou Marina. Cada segundo de estresse, cada noite sem dormir, cada reunião tensa. Valeu a pena, respondeu Rafael. E o que aprendemos com tudo isso? Que a experiência e o conhecimento técnico são importantes, mas não são tudo. Que às vezes é preciso humildade para ouvir observações que parecem simples demais para serem relevantes. E que uma criança de 7 anos pode ser mais observadora que um time inteiro de engenheiros. Eles riram, mas havia uma seriedade subjacente no comentário. A história de Lucas havia mudado fundamentalmente a forma como encaravam sua profissão. Nos meses que se seguiram, a história do menino engenheiro se tornou um caso estudado em faculdades de engenharia por todo o país. O episódio era usado para ensinar sobre a importância da observação, da humildade profissional e da responsabilidade civil. Rafael foi convidado para palestrar em diversas universidades, sempre levando o mesmo recado. A competência técnica é fundamental, mas nunca pode substituir a observação atenta e a disposição para ouvir diferentes perspectivas. Marina desenvolveu sua própria linha de pesquisa sobre fatores humanos na detecção de problemas estruturais. Seu trabalho resultou em novos protocolos de segurança que foram adotados por construtoras em várias cidades. Lucas continuou sendo uma criança normal, que brincava, estudava e desenhava. Mas seus desenhos agora eram observados com mais atenção pelos adultos ao seu redor. Não porque esperassem que ele descobrisse novos problemas, mas porque haviam aprendido a valorizar perspectivas diferentes. Vovó, disse Lucas em certa tarde enquanto desenhava na mesa da cozinha, você acha que vou descobrir mais coisas importantes quando crescer?
Tenho certeza que sim, meu amor. Mas o mais importante você já descobriu. O que foi? Que prestar atenção no mundo ao nosso redor pode fazer uma diferença muito grande na vida das pessoas. Lucas assentiu, satisfeito com a resposta, e voltou ao seu desenho. Era uma casa simples, com uma família feliz na porta e um sol brilhante no céu. Não havia rachaduras. 2 anos depois da inauguração do complexo Vila Esperança, Rafael recebeu um telefonema que o deixou profundamente emocionado. Alô, é o engenheiro Rafael? Perguntou uma voz feminina. Sim, sou eu. Meu nome é Carla Santos, moro no Vila Esperança com minha família. Já que bom falar com você, Carla. Como está tudo por aí? Está tudo ótimo. Na verdade, estou ligando para agradecer. Agradecer? Ontem teve um terremoto pequeno aqui na região. Nada grave, mas alguns prédios antigos da cidade tiveram rachaduras. O nosso complexo não teve nenhum problema, nem uma rachadura pequena. Rafael sentiu um arrepio de satisfação. O trabalho de correção havia sido feito corretamente e a estrutura estava realmente segura. Fico muito feliz em saber disso. Carla, minha filha tem a mesma idade que o Lucas tinha quando descobriu o problema. Ontem ela me perguntou como uma criança pequena conseguiu salvar tantas pessoas. Eu não soube explicar direito. E o que você respondeu? Que às vezes os pequenos veem coisas que os grandes não conseguem ver, e que é importante sempre falar quando a gente percebe que algo está errado. Você deu uma resposta perfeita. Depois de desligar, Rafael ficou pensando na conversa. 2 anos depois, as consequências da observação de Lucas ainda se faziam sentir. Centenas de pessoas dormiam seguras todas as noites, porque um menino de 7 anos havia prestado atenção em algo que parecia insignificante. Na semana seguinte, Rafael decidiu visitar Lucas. O menino agora estava com 10 anos, cursando a 5ª série e ainda apaixonado por desenhar construções. Oi, tio Rafael, cumprimentou Lucas quando abriu a porta. A vovó disse que você vinha nos visitar. Oi, Lucas, vim te mostrar uma coisa. Rafael tirou da pasta uma foto aérea do complexo Vila Esperança, tirada no dia da inauguração. Olha só que linda ficou a nossa obra. Lucas observou a foto com atenção, como sempre fazia com qualquer construção. Ficou muito bonita, mesmo, e não tem nenhuma rachadura. Nenhuma e nunca vai ter, graças a você. Tio Rafael, posso te fazer uma pergunta? Claro. Por que você e a tia Marina não viram o problema que eu vi? Rafael pensou cuidadosamente na resposta. Era uma pergunta profunda, que ia ao cerne de tudo o que havia acontecido. Sabe, Lucas, às vezes quando a gente sabe muita coisa sobre algum assunto, a gente para de prestar atenção no básico. A gente fica focado em coisas complicadas e esquece de olhar para coisas simples. Como quando meu pai procura os óculos pela casa toda e eles estão na cabeça dele. Exatamente como isso, riu Rafael. Às vezes, a resposta está bem na nossa frente, mas a gente não consegue ver. Então é importante sempre olhar para as coisas básicas? É muito importante. E é importante ouvir quando outras pessoas veem algo que a gente não viu. Lucas assentiu, absorvendo a lição. Mesmo aos 10 anos, ele demonstrava uma compreensão madura sobre a importância da observação e da humildade. Tio Rafael, eu ainda quero ser engenheiro quando crescer. E vai ser um engenheiro excelente, Lucas, porque você sabe a coisa mais importante de todas, que sempre tem mais coisas para aprender e sempre tem pessoas que podem nos ensinar algo novo. Naquela tarde, Rafael saiu da casa de Dona Conceição com uma sensação de paz que não sentia há muito tempo. A história do menino que descobriu um erro de engenharia havia se tornado, para ele, muito mais que um episódio profissional constrangedor. Havia se tornado uma lição de vida sobre humildade, responsabilidade e a importância de estar sempre disposto a aprender. 5 anos depois, quando Lucas completou 15 anos, ele enviou um e-mail para Rafael. O assunto era Meu Novo Desenho. Anexado ao e-mail estava a foto de um projeto arquitetônico complexo, desenhado à mão com precisão. Impressionante. Era o projeto de uma escola, completo com especificações técnicas, cálculos básicos de estrutura e até mesmo um estudo de impacto ambiental. No final do e-mail,
Lucas havia escrito: Tio Rafael, ainda estou prestando atenção nas bases. Sempre começo verificando se a fundação está certa. Obrigado por me ensinar que isso é a coisa mais importante. Lucas. Rafael sorriu ao ler o e-mail. O menino que havia salvado centenas de famílias com uma observação simples estava se tornando um jovem engenheiro com uma compreensão profunda dos fundamentos de sua futura profissão. Mas a história não termina aqui. 6 meses depois, Lucas fez outra descoberta importante. Durante uma visita de campo da escola a uma obra municipal, Lucas observou que os operários estavam usando concreto com uma coloração ligeiramente diferente em uma parte da estrutura. Lembrando-se das lições de Rafael, ele comentou com o professor sobre a diferença. O professor, que conhecia a história de Lucas, decidiu investigar. Descobriu-se que havia um erro na especificação do concreto para aquela seção da obra. Um erro que poderia comprometer a resistência da estrutura em longo prazo. Parece que você não consegue parar de descobrir problemas de construção, brincou Rafael quando soube da história. Não é que eu procuro problemas, respondeu Lucas, agora um adolescente sério e articulado. É que aprendi a prestar atenção quando algo parece diferente do que deveria ser. E essa é uma habilidade muito valiosa, não só na engenharia, mas na vida. Você acha que vou passar a vida toda encontrando problemas que outros não veem? Lucas, eu espero que sim. Porque pessoas como você fazem o mundo um lugar mais seguro para todos nós. A segunda descoberta de Lucas também recebeu atenção da imprensa local, mas desta vez de forma mais discreta. O jovem havia pedido para não ser exposto publicamente, preferindo que o foco ficasse na importância da correção do problema. Aos 17 anos, Lucas foi aceito na Faculdade de Engenharia Civil da Universidade Estadual, com uma bolsa integral por mérito acadêmico. Seu ensaio de admissão foi sobre a importância da observação básica em projetos complexos, baseado em suas próprias experiências. Rafael foi convidado para a formatura do ensino médio de Lucas. Durante a cerimônia, o diretor da escola mencionou a história do jovem que salvou um prédio inteiro aos 7 anos de idade, como exemplo de que nunca se é jovem demais para fazer a diferença. Lucas, disse Rafael após a cerimônia, estou muito orgulhoso de você. Obrigado, tio Rafael, por tudo que me ensinou todos esses anos. Na verdade, Lucas, quem me ensinou foi você. Me ensinou que a sabedoria pode vir de qualquer lugar, em qualquer idade, e que um engenheiro de verdade é aquele que nunca para de aprender. Durante seus anos na faculdade, Lucas se destacou não apenas pelas notas, mas pela abordagem única que trazia para os problemas de engenharia. Seus professores comentavam que ele tinha uma capacidade especial de ver detalhes que outros estudantes perdiam. No 4º ano da faculdade, Lucas fez seu estágio na empresa onde Rafael e Marina trabalhavam. O protocolo Lucas ainda estava em vigor e tinha sido responsável por identificar mais de 50 pequenos problemas ao longo dos anos. É estranho trabalhar em um lugar que tem um protocolo com meu nome, comentou Lucas com Rafael, durante um almoço. Por que estranho? Porque me faz lembrar da responsabilidade que tenho. Muita gente confia na minha capacidade de observação por causa daquela história. Isso é ruim? Não é ruim, mas às vezes é pesado. E se eu não conseguir ver algo importante? E se eu falhar quando for realmente necessário? Rafael colocou a mão no ombro do jovem. Aos 21 anos, Lucas havia se tornado um rapaz sério e reflexivo, muito diferente da criança espontânea que havia descoberto o erro na fundação. Lucas, você não pode carregar o peso de todas as construções do mundo nos seus ombros. O que você pode fazer é continuar sendo observador, continuar questionando quando algo parece errado e continuar ensinando outros a fazer o mesmo. Você acha que vou conseguir fazer diferença como engenheiro? Lucas, você já fez mais diferença como criança do que muitos engenheiros fazem em carreiras inteiras. Imagine o que pode fazer agora, com toda a educação e experiência que está acumulando. Durante seu estágio, Lucas trabalhou em 15 projetos diferentes. Em 3 deles, identificou pequenos problemas que poderiam ter se tornado grandes se não fossem corrigidos. Mas desta vez ele não estava sozinho.
A cultura de observação que havia se desenvolvido na empresa nos últimos anos significava que outros funcionários também estavam atentos a detalhes que antes passariam despercebidos. "Sabe o que me deixa mais orgulhoso?", disse Marina para Rafael durante uma reunião de equipe. "Não é que o Lucas continue encontrando problemas, é que outras pessoas também começaram a encontrar. O protocolo realmente funcionou. Funcionou porque mudou a mentalidade de toda a equipe. Agora todo mundo se sente responsável pela qualidade, não apenas os engenheiros." No final de seu estágio, Lucas apresentou um projeto final sobre sistemas de detecção precoce de problemas estruturais. Era um trabalho acadêmico rigoroso, mas baseado em experiências práticas que poucos estudantes de sua idade possuíam. "Professor", perguntou um colega de classe após a apresentação de Lucas, "como ele consegue ver coisas que a gente não vê?" "Essa é uma pergunta interessante", respondeu o professor. "Lucas, você pode explicar sua metodologia?" "Na verdade, não é uma metodologia muito complicada", respondeu Lucas. "Eu apenas presto atenção em coisas que parecem diferentes do que deveriam ser. E quando tenho dúvida, pergunto para pessoas que trabalham no local todos os dias. Mas como você sabe o que deveria ser se está vendo pela primeira vez?" "Porque estudei muito. Quando você conhece bem como as coisas deveriam funcionar, fica mais fácil perceber quando algo está fora do padrão." A resposta de Lucas demonstrava a maturidade que havia desenvolvido ao longo dos anos. Ele havia combinado sua habilidade natural de observação com um conhecimento técnico sólido, criando uma abordagem única para a engenharia. Depois de se formar, Lucas foi contratado pela mesma empresa onde havia estagiado. Seu primeiro projeto como engenheiro júnior foi supervisionar a construção de uma nova escola no mesmo bairro onde havia crescido. "É o ciclo se fechando", comentou Dona Conceição, agora com 73 anos, mas ainda trabalhando meio período na empresa. "Meu neto construindo uma escola no bairro onde aprendeu a observar o mundo." A construção da escola transcorreu sem problemas significativos. Lucas aplicou todos os protocolos de qualidade que havia ajudado a desenvolver, e a obra foi concluída no prazo e dentro do orçamento. No dia da inauguração da escola, a diretora convidou Lucas para falar com os alunos sobre a importância da educação em engenharia. "Crianças", disse Lucas para uma plateia de cerca de 200 estudantes, "vocês sabem que quando eu tinha a idade de vocês, descobri um problema muito grande em um prédio só prestando atenção?" As crianças balançaram a cabeça interessadas. "Isso me ensinou que qualquer pessoa, em qualquer idade, pode fazer descobertas importantes. Mas para isso, precisamos sempre estar aprendendo e sempre prestar atenção no mundo ao nosso redor." "Tio Lucas", perguntou uma menina da primeira série, "como a gente sabe quando algo está errado?" "Boa pergunta. Às vezes é difícil saber. Mas se algo parece diferente do que deveria ser, vale a pena perguntar para um adulto. E se o primeiro adulto não souber responder, vale a pena perguntar para outro. E se todos os adultos disserem que está tudo certo, mas a gente ainda acha que está errado?" Lucas sorriu. A pergunta da menina ecoava exatamente a situação que ele havia enfrentado 15 anos antes. "Nesse caso, vocês insistem educadamente. Às vezes os adultos sabem coisas que vocês não sabem, mas às vezes vocês veem coisas que os adultos não conseguem ver." Após a conversa com as crianças, Lucas caminhou pela escola que havia ajudado a construir. Era uma construção sólida, bem planejada, que serviria à comunidade por décadas. Mas para ele, representava muito mais que isso. Representava a culminação de uma jornada que havia começado com um desenho infantil, feito no corredor de um escritório. 5 anos depois, Lucas já era engenheiro sênior e supervisionava uma equipe de 12 pessoas. O protocolo Lucas havia se espalhado para outras empresas de construção civil e Lucas frequentemente era convidado para consultorias sobre qualidade e segurança em obras. Em uma dessas consultorias, ele foi chamado para investigar rachaduras que haviam aparecido em um prédio de apartamentos com apenas 2 anos de construção. As rachaduras eram pequenas, mas preocupavam os moradores. "Dr. Lucas", disse o síndico do prédio,
As construtoras que consultamos dizem que são rachaduras normais, do acomodamento da estrutura. Mas alguns moradores estão preocupados. Vamos dar uma olhada, respondeu Lucas, já com 32 anos e uma reputação sólida, como especialista em detecção de problemas estruturais. Lucas examinou as rachaduras cuidadosamente, mediu sua extensão, analisou sua direção e conversou com vários moradores sobre quando haviam aparecido. Depois de 2 horas de investigação, chegou a uma conclusão preocupante. Essas rachaduras não são normais, disse ele ao síndico. Elas indicam movimento na estrutura que não deveria estar acontecendo em um prédio tão novo. O que isso significa? Significa que precisamos investigar a fundação. Pode haver um problema de recalque diferencial. A investigação revelou que, assim como no complexo Vila Esperança, 15 anos antes, havia um problema na fundação. Desta vez, o problema era menor e foi detectado cedo, permitindo uma correção menos traumática. Dr. Lucas, disse o síndico depois que o problema foi resolvido. Como você conseguiu identificar que era algo sério quando outros engenheiros disseram que era normal? Experiência, respondeu Lucas simplesmente. E uma lição que aprendi quando era criança. Quando algo parece diferente do que deveria ser, vale a pena investigar mais fundo. A história se repetia, mas agora com Lucas no papel do engenheiro experiente, que sabia quando algo estava errado. O menino que havia descoberto um erro com um desenho infantil havia se tornado o adulto que salvava prédios com conhecimento técnico e observação atenta. Anos depois, quando Lucas já era pai de 2 filhos pequenos, ele se pegou observando-os brincar com blocos de montar. Seus filhos, de 4 e 6 anos, construíam torres e casas com a mesma seriedade que ele havia demonstrado aos 7 anos. Papai, disse sua filha, a mais nova, esta torre está torta, ela vai cair. Lucas observou a construção de blocos. Realmente havia uma inclinação perceptível na base. Você está certa, meu amor. O que você acha que devemos fazer? Desmontar a base e fazer de novo, mas desta vez direito. Lucas sorriu. A sabedoria das crianças continuava a surpreendê-lo, mesmo depois de tantos anos. Ele se juntou aos filhos no chão e os ajudou a reconstruir a torre, desta vez com uma base sólida e nivelada. Crianças, disse ele enquanto trabalhavam, lembrem-se sempre, se algo não parece certo, vale a pena investigar. E se vocês descobrirem um problema, não tenham medo de falar sobre ele, mesmo que os adultos digam que vocês estão enganados. Como quando você era criança e descobriu o problema no prédio? Perguntou seu filho mais velho. Exatamente como quando eu era criança. Naquela noite, depois que as crianças foram dormir, Lucas sentou-se em seu escritório em casa e olhou para a parede onde guardava 2 molduras. Uma continha seu primeiro desenho, aquele que havia mudado tantas vidas 15 anos antes. A outra continha uma foto da inauguração do complexo Vila Esperança, com centenas de famílias celebrando em suas novas casas. Entre as 2 molduras, havia uma pequena placa com uma frase que havia se tornado seu lema profissional. A observação é a base de toda boa engenharia. Aos 40 anos, Lucas havia se tornado um dos engenheiros mais respeitados da região. Havia construído dezenas de projetos, evitado inúmeros problemas e ensinado centenas de estudantes e profissionais sobre a importância da observação cuidadosa. Mas para ele, o momento mais importante de sua carreira ainda era aquele dia, 25 anos atrás, quando um menino de 7 anos prestou atenção em algo que todos os adultos haviam perdido. Em uma palestra na universidade onde havia estudado, Lucas concluiu com as seguintes palavras: a engenharia é uma profissão que lida com a segurança e o bem-estar de pessoas. Não podemos nos dar ao luxo de ignorar observações, por mais simples que pareçam, porque às vezes a observação mais simples pode salvar vidas. Um estudante levantou a mão. Professor Lucas, qual é o conselho mais importante que o senhor pode dar para futuros engenheiros? Nunca parem de ser curiosos, nunca parem de fazer perguntas e nunca se achem importantes demais para ouvir. Uma observação de uma criança, de um operário ou de qualquer pessoa que esteja prestando atenção. Após a palestra,
Lucas foi abordado por uma professora aposentada da universidade. Dr. Lucas, assisti sua palestra e fiquei pensando em uma coisa. O senhor acha que aquele menino de 7 anos sabia a importância do que estava observando? Lucas pensou na pergunta por um momento. Não, professora, ele não sabia. E talvez seja exatamente por isso que ele conseguiu ver. Ele observou sem preconceitos, sem assumir que os adultos já haviam verificado tudo. Ele simplesmente viu algo que parecia estranho e falou sobre isso. E isso nos ensina o quê? Que às vezes, nossa experiência e conhecimento podem nos cegar para coisas óbvias, e que manter um pouco da curiosidade e da simplicidade infantil pode ser nossa maior ferramenta profissional. A conversa com a professora fez Lucas refletir sobre sua própria jornada. Ele havia passado de uma criança observadora para um engenheiro respeitado, mas sempre carregou consigo a lição fundamental daquele primeiro dia, que a observação atenta e a disposição para questionar são mais valiosas que qualquer diploma ou certificação. Quando Lucas completou 50 anos, a cidade organizou uma homenagem especial em reconhecimento às suas contribuições para a segurança da construção civil. O evento foi realizado no Salão Comunitário do Complexo Vila Esperança, o mesmo local onde havia enfrentado famílias irritadas 3 décadas antes. Dona Conceição, agora com 85 anos e aposentada, estava presente na cerimônia. Rafael e Marina, ambos próximos da aposentadoria, também compareceram. Muitas das famílias que moravam no complexo estavam lá, incluindo algumas que haviam sido crianças na época da construção original. Eu não mereço toda essa homenagem, disse Lucas em seu discurso. O que fiz foi simplesmente prestar atenção e falar sobre o que vi. O mérito real pertence aos engenheiros Rafael e Marina, que tiveram a coragem de parar uma obra e investigar a observação de uma criança. Sem modéstia, Dr. Lucas, interrompeu o prefeito da cidade. Sua observação salvou centenas de vidas e mudou a forma como fazemos construção civil em nossa região. Se mudou alguma coisa, respondeu Lucas, foi para melhor. Hoje temos protocolos que garantem que observações importantes não sejam ignoradas, independentemente de quem as faça. Após a cerimônia, Lucas caminhou pelo complexo onde tudo havia começado. As árvores haviam crescido, novos playgrounds foram instalados, algumas famílias se mudaram e outras chegaram. Mas os prédios permaneciam sólidos e seguros, sem nenhuma rachadura significativa. Vovó Conceição, disse Lucas, encontrando sua avó sentada em um banco do jardim. Obrigado por me levar para o escritório naquele dia. Ah, meu netinho, respondeu a senhora, os olhos brilhando. Se eu soubesse que você ia revolucionar a engenharia civil, teria levado você mais vezes. Eles riram juntos, mas Lucas sabia que não havia sido coincidência. Dona Conceição sempre incentivara sua curiosidade, sempre respondia às suas perguntas, sempre o encorajara a expressar suas observações. Sem esse apoio, ele talvez nunca tivesse tido coragem de falar sobre a rachadura que viu em seu desenho. Naquela noite em casa, Lucas olhou mais uma vez para seu primeiro desenho emoldurado. A rachadura que havia desenhado aos 7 anos de idade parecia profética agora. Mas ele sabia que não havia sido premonição. Havia sido observação pura e simples. Seus próprios filhos, agora adolescentes, haviam herdado sua paixão por construção e design. Mas, mais importante, haviam herdado sua disposição para questionar, observar e falar quando algo parecia errado. Pai, disse sua filha, agora, com 16 anos, você acha que vamos descobrir erros importantes como você descobriu? Espero que não precisem, respondeu Lucas. Mas se descobrirem, espero que tenham coragem de falar sobre eles. E se os adultos não acreditarem em nós? Então vocês insistem educadamente, até encontrar um adulto que esteja disposto a ouvir. Sempre existe alguém disposto a ouvir uma observação importante. A conversa ecoava aquela que ele havia tido com Rafael e Marina décadas antes. O ciclo continuava, com uma nova geração aprendendo a valorizar a observação e a responsabilidade. Aos 60 anos, Lucas decidiu se aposentar da engenharia ativa e se dedicar exclusivamente
ao ensino e à consultoria. Sua última obra como engenheiro principal foi uma escola no bairro onde havia crescido, construída no terreno onde ficava a antiga casa de sua avó. A inauguração da escola foi emocionante para Lucas. Ele havia literalmente construído seu futuro no local onde havia passado a infância. Durante a cerimônia, uma criança de aproximadamente 7 anos se aproximou dele com um desenho. "Tio", disse a menina, "fiz um desenho da escola nova." Lucas pegou o papel e examinou cuidadosamente. Era um desenho colorido e detalhado, mostrando a escola com crianças brincando no pátio e professores sorrindo nas janelas. "Está muito bonito", disse Lucas. "Você prestou atenção em muitos detalhes. Minha mãe disse que quando você era criança, um desenho seu ajudou muita gente." "É verdade. E sabe por quê?" "Por quê?" "Porque eu prestei atenção em algo que parecia diferente e não tive medo de falar sobre isso." "Você acha que meu desenho pode ajudar alguém também?" Lucas olhou novamente para o desenho. Desta vez, notou algo que havia perdido na primeira observação. No canto inferior direito, a menina havia desenhado uma pequena área onde o gramado parecia irregular. "Sabe de uma coisa?", disse Lucas. "Seu desenho me deu uma ideia. Você poderia me mostrar exatamente onde fica esta parte do gramado que você desenhou?" A menina levou Lucas até uma área atrás da escola, onde o terreno apresentava uma ligeira depressão. Lucas examinou o local e percebeu que poderia haver um problema de drenagem que causaria poças de lama quando chovesse. "Obrigado por me mostrar isso", disse Lucas. "Vamos arrumar este problema antes que cause transtornos." "Eu ajudei?" "Você ajudou muito. E sabe o que isso prova?" "O quê?" "Que qualquer pessoa, em qualquer idade, pode fazer observações importantes. Basta prestar atenção e ter coragem de falar." A correção do problema de drenagem foi simples e barata, mas evitou meses de transtornos para os estudantes e funcionários da escola. Mais uma vez, a observação de uma criança havia identificado algo que os adultos haviam perdido. "Doutor Lucas", comentou o diretor da escola, "parece que você tem um talento especial para inspirar crianças a fazer observações importantes." "Não é talento", respondeu Lucas, "é experiência. Eu sei como é importante ouvir quando uma criança nota algo diferente." Anos depois, já com 70 anos, Lucas escreveu um livro sobre suas experiências na engenharia civil. O título era Prestando Atenção: Lições de uma Vida na Construção Civil. O livro se tornou leitura obrigatória em várias faculdades de engenharia. No capítulo final, Lucas escreveu: "Passei 50 anos da minha vida construindo prédios, pontes e escolas. Evitei acidentes, corrigi problemas e ajudei a criar espaços seguros para milhares de pessoas viverem e trabalharem. Mas a lição mais importante da minha carreira aprendi quando tinha 7 anos de idade. Que observar atentamente e ter coragem de falar sobre o que vemos pode fazer a diferença entre a segurança e o desastre, entre a vida e a tragédia." O livro de Lucas inspirou uma nova geração de engenheiros, mas também teve impacto além da área técnica. Professores começaram a usar suas histórias para ensinar crianças sobre a importância da observação e da coragem para expressar opiniões. Quando Lucas completou 75 anos, a universidade onde havia estudado criou uma bolsa de estudos em seu nome para estudantes de engenharia que demonstrassem capacidade de observação excepcional e compromisso com a segurança pública. O primeiro bolsista foi um jovem de 18 anos que havia identificado problemas de segurança em uma ponte da cidade onde morava. Assim como Lucas, 50 anos antes, o jovem havia notado algo que engenheiros experientes haviam perdido. "Professor Lucas", disse o jovem durante a cerimônia de entrega da bolsa, "como o senhor desenvolveu essa capacidade de ver problemas que outros não veem?" "Eu não desenvolvi", respondeu Lucas. "Eu simplesmente nunca perdi. Todas as crianças têm essa capacidade. O truque é manter a curiosidade e a coragem de questionar, mesmo quando se torna adulto." E como manter isso? Lembrando sempre que não importa quanta experiência você tenha, sempre existe algo novo para aprender e sempre existe alguém que pode ensinar algo importante para você. Aos 80 anos,
Lucas havia se tornado uma lenda na área da engenharia civil. Suas contribuições técnicas eram importantes, mas seu legado maior era cultural. Havia mudado a forma como a profissão encarava a observação e a humildade profissional. Em sua última entrevista pública, um jornalista perguntou: Dr. Lucas, qual foi sua maior contribuição para a engenharia? Não foi nenhuma inovação técnica, respondeu Lucas. Foi ajudar a profissão a lembrar que a sabedoria pode vir de qualquer lugar e que nossa responsabilidade como engenheiros vai muito além de fazer cálculos corretos. Temos que estar sempre atentos, sempre dispostos a ouvir, sempre prontos a agir quando algo está errado. E se tivesse que dar um conselho para as futuras gerações de engenheiros, o mesmo conselho que recebo há 70 anos: prestem atenção. O mundo ao nosso redor está sempre nos dando pistas sobre problemas que precisam ser resolvidos. Basta termos humildade para observar e coragem para agir. Lucas faleceu peacefully aos 85 anos em casa, cercado pela família. Seu velório foi realizado no mesmo salão comunitário do complexo Vila Esperança, onde havia sido homenageado décadas antes. Centenas de pessoas compareceram. Engenheiros que haviam sido seus alunos, famílias que moravam em prédios que ele havia construído ou salvado, colegas de profissão de várias gerações. Mas talvez a homenagem mais tocante veio de um grupo de crianças da escola que ele havia construído no bairro onde cresceu. As crianças fizeram um mural com desenhos de prédios, pontes e casas, todos sem rachaduras, todos sólidos e seguros. No centro do mural escreveram: Obrigado, tio Lucas, por nos ensinar a prestar atenção. Rafael, agora com 90 anos, e um dos últimos colegas vivos da época da descoberta original, fez o discurso principal no velório. Lucas nos ensinou que a verdadeira sabedoria na engenharia não vem apenas dos livros ou da experiência. Vem da humildade de saber que sempre temos algo a aprender e da coragem de agir quando percebemos que algo está errado. Ele transformou uma observação infantil em uma carreira dedicada a salvar vidas e construir um mundo mais seguro. Marina, também presente aos 88 anos, acrescentou: O menino que nos mostrou uma rachadura em um desenho se tornou o homem que nos ensinou a ver rachaduras na forma como fazemos nosso trabalho. Lucas não apenas construiu prédios, ele construiu uma cultura de segurança e responsabilidade que vai perdurar por gerações. O protocolo Lucas continuou sendo usado em construtoras por todo o país. Universidades ainda ensinavam sua história como exemplo de que a observação cuidadosa é tão importante quanto o conhecimento técnico. E crianças continuavam fazendo desenhos de construções, algumas das quais revelavam problemas importantes que adultos experientes haviam perdido. Porque no final a lição mais importante que Lucas deixou não era sobre engenharia, construção ou segurança. Era sobre a importância de ouvir, observar e valorizar perspectivas diferentes. Era sobre a coragem de falar quando algo parece errado, mesmo que você seja apenas uma criança com um lápis de cor e uma folha de papel. E quando as pessoas passavam pelo complexo Vila Esperança, décadas depois de sua construção, ainda podiam ver prédios sólidos e seguros, com famílias vivendo tranquilamente, crianças brincando nos playgrounds e idosos conversando nos jardins. Tudo porque, há muito tempo, um menino de 7 anos prestou atenção e teve coragem de desenhar uma rachadura. Fim da história. Agora, nos conte o que achou desta história e de onde nos vê. Se tem algo para compartilhar conosco, deixe nos comentários com palavras sinceras. Você acha que Lucas tomou as decisões corretas ao longo de sua vida? Adoraremos ler sua opinião. Muito obrigado pela sua companhia. Não esqueça de deixar seu like e, o mais importante, se inscrever no canal para não perder outras histórias emocionantes.